Sani cari veneti, questa settimana qua abbiamo una ganzega, infatti la una ganzega, un fiasetto in gramassa, però la anche così una ganzega. Siamo di parlare del 23 agosto 1797. Pessoal, nessa semana fazemos uma festa meio triste, mas ainda assim é uma festa. Agosto, 23 de agosto de 1797. É uma coisa que a gente já falou aqui no canal, que é a resistência de Perast, lá na Dalmácia, que pertencia à Sereníssima República de Veneza. Eu já gravei um vídeo sobre isso, depois eu vou referenciá-lo, vocês podem assistir esse vídeo, mas eu também, agora eu quero aproveitar o momento, nessa semana aqui, dia 23 de agosto, que vai cair especificamente na sexta-feira dessa semana, eu quero aproveitar o momento para a gente relembrar e, por que não, trazer um pouco da língua vêneta e fazer um confronto também da língua vêneta com o italiano e também com o português, que são aí as nossas três línguas que influenciam, querendo ou não, os descendentes de vêneto brasileiros, e são línguas que muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, tende a fazer alguma confusão com alguma palavra ou outra entre o português e o vêneto, e muitas vezes o português e o vêneto dividem ali algum vocabulário similar, e assim também acontece com o italiano, divide algum vocabulário similar, e também existe muita confusão entre vêneto e italiano, as pessoas acabam misturando muito italiano no vêneto. Então é bom que a gente grave esses vídeos para fazer com que esse tipo de confusão fique cada vez mais clara também para os ouvintes, para aquelas pessoas que sabem falar e para que a nossa língua tenha maior tempo de duração, digamos assim, nesse mundo, que ela não fique se contaminando a tal ponto de desaparecer, que foi isso basicamente que aconteceu, não simplesmente isso, mas aconteceu um pouco aqui no Brasil. Os mais velhos misturaram bastante, começaram a misturar com o português e, claro, se teve o fato de que não se passou a língua para as novas gerações. Isso também não é que a língua foi se misturando até perder tudo, mas o fato é que sim, houve uma mistura, mas não se passou a língua para as novas gerações e hoje as novas gerações não falam aqui no Brasil o vêneto, né? O vêneto ou aquilo que também chamam de italiano aqui no sul do Brasil, que é a mesma coisa. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado para não perder a nossa língua. A gente precisa sempre ter esse carinho, né, com a nossa cultura. Por exemplo, teve um inscrito aqui do canal que pediu, eu não sei ainda falar inglês, também, enfim, não pretendo ir lá no Vêneto, por que eu deveria aprender língua vêneta? Bom, em primeiro lugar, você pode aprender inglês sem nenhum problema nenhum, eu não vejo por que você tem que aprender uma língua só na sua vida, né? Você tem que falar o português em uma língua só, você pode falar quantas línguas você quiser, quantas mais você aprender, melhor para você, mas em primeiro lugar, para um descendente de vênetos, é preciso aprender o vêneto. Não é só uma questão de utilidade, é útil, mas em primeiro lugar não é uma questão de utilidade, uma questão de origem, as suas origens. Depois, quando você tiver sua família, que cultura você vai passar para o seu filho? O seu filho vai ser tão e somente mais uma pessoa que não tem nenhuma cultura, como tantas que existem aqui no nosso Brasil. É claro que muitas pessoas têm cultura nesse país, é óbvio, eu não estou querendo, né, falar uma besteira, mas muitas outras são pessoas que perderam as suas origens e não têm também o interesse de recuperar. E nisso não entram, por exemplo, só pessoas que estão fora da descendência italiana ou descendência especificamente vêneta. Também nós entramos nisso. Boa parte das pessoas que eu vejo que não tem cultura nenhuma são justamente os descendentes de vênetos. Eu não estou falando de outros brasileiros, eu estou falando de nós mesmos. Então esse recado é para nossa comunidade, não é para outras pessoas, tá bom? Antes de tudo, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você faça isso para o canal conseguir crescer mais rápido, para o vídeo ter mais curtidas e, claro, né, para as pessoas acompanharem e conhecerem mais. Se você não curte o vídeo, se você não tem, de repente, uma frequência, pelo menos vir no canal uma vez por semana e assistir alguma coisa, o que acontece? Não justifica a produção de vídeos aqui toda a semana. Chega um momento que o canal vai reduzindo, até que termina. Muitos canais já, aliás, passaram por esse processo, né? Eles vão terminando porque não existe, o público não tem apreço pelo conteúdo, então a gente vai simplesmente cessando o conteúdo porque não justifica, ou são muito poucas pessoas. E agradeço, né, pelas pessoas que vêm aqui e assistem, mas a gente tem que tentar crescer um pouquinho mais o canal também, fazer com que os vídeos cheguem um pouco mais longe. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, como você bem conhece. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Nós temos alguns produtos também aqui no Lenguamare, temos um livro que é o Evangelho de São Marcos, é aquele
aquele que está lá na Bíblia. Por que o Evangelho de São Marcos? Porque ele é patrono da Sereníssima República de Veneza. Então foi feita uma tradução aqui, nós fizemos uma tradução para a língua vêneta. Se você quiser comprá-lo, ele está à disposição, só entrar em contato. Eu sempre deixo o número aqui na tela de WhatsApp. Ele está traduzido para o português e também para o vêneto. Então é um livro bilíngue, você não vai ter somente uma língua, você tem ele em vêneto e também em português. Nós temos as bandeiras do vêneto, né? Bandeiras aí que são de vários séculos do vêneto, que são utilizadas, né? E foram utilizadas em várias batalhas, em vários momentos. Temos 6 modelos, temos o calendário que vem direto do vêneto em língua vêneta e também camisetas do vêneto. Para tudo isso, você pode entrar em contato pelo próprio número que está aqui na tela e a gente conversa um pouco mais. E claro, temos essencialmente o curso de língua vêneta, que não é italiano. Você sabia disso? É importante que eu fale isso, por quê? Porque muitas pessoas entram em contato comigo e dizem: ah, eu acabei conhecendo seu canal agora, eu nem sabia que existia outra língua. A maior parte das pessoas não sabem que a Itália tem outras línguas, que a maior parte da Constituição da Itália, na verdade, ela foi feita com outras línguas, não com o italiano. O italiano é uma língua muito recente, que é sim uma derivação da língua toscana. É preciso fazer esse trabalho, que é demorado, é um trabalho de formiguinha para a gente ensinar as pessoas. Elas não sabem, é natural elas não saberem, porque o que ficou foi o culto da unificação. Após a unificação, a Itália unificada, é isso que ficou para as pessoas. O restante é história encoberta, história do passado. Sim, os seus ancestrais, os seus antepassados que vieram para o Brasil, nenhum deles falava italiano, porque o italiano é uma língua que começou a pegar toda a Península Italiana depois do advento dos meios de comunicação mais sofisticados, entre eles a televisão, prioritariamente a televisão, em 1970, quando a televisão chegou em todos os recantos da Itália. A partir daí, o italiano se tornou uma das línguas mais faladas da Itália. Antes disso, não era uma língua menos falada na Península Italiana e, portanto, eles falavam, é óbvio, né? Não eram pessoas mudas, eles falavam o quê? Outras línguas. E não, essas outras línguas, por exemplo, o vêneto italiano não é a mesma coisa do que o português e o galego, né? Muitas pessoas pedem: ah, mas é diferente mesmo? Ou é como o português e o galego, que é praticamente parecido? Não, é bem diferente, tá bom? E esses vídeos servem para isso, para mostrar para vocês esse tipo de diferença. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu mostro para vocês essa matéria que saiu na Sereníssima News, na verdade um artigo, né? Um artigo onde eles falam sobre o dia 23 de agosto de 1797. Então o artigo está em italiano, é bom que a gente faça esse confronto entre italiano, vêneto e português. Está ali, né? 23 agosto 1797, per Asto in Dalmazia piange la caduta della Serenissima. Já em vêneto, a tradução que foi feita por mim, ele 23 agosto 1797, per Asto in Dalmazia, ele se sfrigiga il rabalton della Serenissima. Vocês já conseguem ver a diferença de um texto para o outro. É uma diferença gritante. Dia 23 de agosto de 1797, per Asti na Dalmácia amarga a queda da Serenissima. Serenissima era como era chamada a República de Veneza, a República dos nossos antepassados. Então vamos começar aqui nosso vídeo, nós vamos lá para o italiano. O italiano tem o primeiro trecho que ele fala, né? Il 12 maggio 1797 cadeva, ou meglio, tramontava la Serenissima Repubblica Veneta. Nós vamos para o Vêneto, ele fala: il 12 maio 1797 la Serenissima Repubblica da Venezia la se cascada o meio, a se estada rabaltada. Já enxergam que existe ali uma diferença de vocabulário gritante. E em português, que é importante que a gente faça a nossa tradução também, em 12 de maio de 1797, a Sereníssima República de Veneza caiu. Entre parênteses, ou melhor, foi derrubada, porque ela não caiu, ela foi derrubada, foi uma invasão, todo mundo sabe, pelo menos aqueles que acompanham a história do Vêneto. E aí nós continuamos com o italiano. Nel nome di San Marco ci fu una resistenza notevole all'avanzata dei giacobini francesi e italiani. E vamos para o Vêneto e nós temos, in tel nome di San Marco, a Gnezistana parisiente
lembra a spada in costo del sciopettar dei iacuini francesi e italiani. E o português vai nos dizer o seguinte: em nome de São Marcos houve notável resistência ao avanço dos jacobinos franceses e italianos. Ele está justamente falando sobre o período em que a França, Napoleão Bonaparte, invade, né, os territórios da Sereníssima República de Veneza e derruba, e Perásia é o único lugar aí que é o último, na verdade, que resiste a todo esse ataque. Dal Ponte del Rialto alle Pasque Veronesi, da Salò all'altopiano dei Sette Comuni, dalla Bresciana Valle Sabia all'Istria. Esse é o último pedaço que nós vamos ler também em Vêneto. Dal Ponte Rialto alle Pasque Veronesi, da Saia all'altopiano dei Sette Comuni, dalla Val Savia Bressana all'Istria. Da Ponte Rialto às Páscoas Veronesas, de Salò ao Planalto do Sete Comuni, do Vale Sábia em Brescia a Istria. A gente já conseguiu ver aqui não tanto uma diferença de estrutura, porque é uma estrutura neolatina, vocês estão comparando o italiano com o vêneto, também o português. Óbvio que são sequências, né? Uma estrutura bem sequencial até então, bem parecido, né? A sequência, pelo menos a estruturação do vêneto, do italiano, do português, mas a diferença de vocabulário é gritante. Em altri territori del Serenissimo Commonwealth, o italiano tem isso, né? Tá usando bastante palavras em inglês. Invece, la bandiera de San Marco continuò a sventolare per settimane a settimane. Em Vêneto, a gente consegue observar o seguinte texto: in altri terreni della Serenissima Comunità, un po' il pavillon San Marco, il gaceità sguolar, parnamuccia de stimane e estimane. Em outros territórios da comunidade Sereníssima, que era a comunidade da República de Veneza, entretanto, a bandeira de São Marcos continuou a tremular durante semanas e semanas. E o italiano continua. Nella fedelissima Dalmazia, fino a tutto agosto, per oltre 100 giorni, ci furono enclaves dove la Serenissima continuò a esistere. Vamos para o Vêneto? Como é que fica o Vêneto? Inteira Marcoina Dalmácia, fino alla coa dell'agosto, o drio del cento di depi, gana stata enclave, dove che a Serenissima la gattaca a tirar avanti il suo arfiar. Olha só, o italiano colocou fedelissima Dalmácia. As pronúncias são diferentes também. E quando vamos para o Vêneto, nós temos Marcoina. Por que Marcoina? Muda a terminologia. O patrono da República de Veneza, que é o Evangelho de São Marcos, que eu falei para vocês, é o próprio São Marcos. Isso significa que Marcoin, masculino, é óbvio, é uma pessoa que é fiel a São Marcos. Se é fiel a São Marcos, é fiel à Sereníssima República de Veneza. Marcoina é o feminino, Marcolina ou Marcoina, que é a pronúncia, por conta da fórcula que está aí no meio, é a mulher, ou seja, alguma coisa do gênero feminino que é fiel a São Marcos e, portanto, fiel à Sereníssima República de Veneza. Eu sempre falo para vocês, quando se extermina uma língua, se extermina a cultura em si se extermina toda a história, né? A história de São Marcos, do patrono, do porquê ele é patrono, do porquê ele é ligado à Sereníssima República de Veneza. Basicamente isso. Na fiel Dalmácia, até finais de agosto, durante mais de 100 dias, existiram enclaves, onde a Sereníssima continuou a sobreviver. Ou seja, mesmo quando caiu lá a capital da Sereníssima República de Veneza, que era a própria capital Veneza, outros enclaves continuaram a resistir aí como República dos Vênetos. Vamos para a nossa última parte do italiano. Emblematico e commovente il caso di Perasto nelle bocche di Cattaro, nella parte meridionale della Dalmazia, che attualmente fa parte della Repubblica del Montenegro. Nós temos que comparar com o Vêneto. O Vêneto tem aqui Legorego e Smajantes, è il caso di Parasta, a bocca di Cattara, l'ostro dalmata, che in cui c'è un tocco da Repubblica del Montenegro. È emblematico e comovente o caso de Perassi, na Baía de Kotor, no sul da Dalmácia, que atualmente faz parte da República de Montenegro. Solo il 23 agosto 1797 il capitano Giuseppe Viscovici ammainò le insigne del Serenissimo Veneto Gonfalò con uno struggente addio che ripropongo e che dedico a tutti coloro che continuano ad ignorare l'attaccamento dei popoli, delle genti, delle terre che si riconoscevano nella bandiera di San Marco. Vamos ver como é que isso fica lá no Vêneto. Intel 23 agosto 1797 il capitano Giuseppe Viscovici il Gega sbassado la insignia del Serenissimo Veneto
Gonfalon, con smaglianti in circa me lo propono da recao e lo dago in voto a tutti colui che aceita dar indrio il petamento dei poveri, da gente, de terre que chegaram consistente no pavilhão de São Marco. Aqui sim a gente já tem expressões, tem alguma coisa de estruturação que começa a funcionar diferente do italiano. E o português nos traz o seguinte, que só no dia 23 de agosto de 1797, o capitão Giuseppe Visconti baixou a insígnia do Sereníssimo Vêneto Gonfalon com uma comovente despedida que proponho novamente e dedico a todos aqueles que continuam a ignorar o apego dos povos, das pessoas das terras que se reconheceram na bandeira de São Marcos. Acho que dá para perceber um pouco a diferença de uma língua da outra, a diferença de vocabulário e muitas vezes a diferença estrutural. Eu já referencio um vídeo, deixo para vocês, é claro, um vídeo onde eu falo o momento lá, o texto que as pessoas, o capitão leu na queda de Peraste. E eu fiz um vídeo falando, né, esse texto, deixei lá a tradução em português também, e eu coloco aqui na tela para vocês podem conferir no canal. É esse aqui o vídeo, Peraste e o Sereníssimo Luto, é o texto que foi proferido lá no momento final na queda de Peraste, que foi o último local do território da Sereníssima República de Veneza que caiu nessa invasão, nessa maldita invasão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sino das notificações para você receber, claro, o conteúdo aí no seu celular, no seu computador, né, as notificações. E nós temos o curso de língua vêneta, aproveita, aprende a língua aí dos seus ancestrais, não vai atrás de primeiro querer aprender isso, aprender aquilo, a língua dos seus, a língua dos seus ancestrais, né? Imagina o que eles estão pensando de você aí, querendo aprender tudo antes ou não querendo aprender nada. Então é importante, nós temos também o curso de História Vêneta, que vai acontecer nesse sábado, ainda tem possibilidade de você se inscrever. Deixamos aqui um número na tela, você pode entrar em contato, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau, Strucon!